Vamos passar para a próxima pauta, falando em comunista. Tem o vídeo do Flávio Dino. Vamos colocar o vídeo do Flávio Dino hostilizando os CEOs das Big Techs, meus queridos amigos. Não são os senhores que interpretam a lei no Brasil. Não são, não serão. E eu sei que os senhores sabem disso. E eu me refiro a todas as plataformas. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Tenham clareza disso. Clareza definitiva disso. Se os senhores não derem respostas que nós consideramos como compatíveis e ajustadas, nós vamos tomar as providências. Eu me refiro a todas. Olha só, peraí. Acho que mais claro do que isso não precisa, a gente não precisa nem desenhar o que ele falou. Tá mais claro que a luz do dia, que o sol a pino. Professor. Isso daí, cara, é um dos discursos mais stalinistas que eu ouvi nos últimos tempos. Eu choro para não, eu rio para não chorar. Num grau, assim. Agora, vocês se ajustam, vocês serão destruídos. Eu fico pensando nesses caras das Big Techs ouvindo uma figura grotesca como essa, falando essas bobagens, e dizendo assim, pô, para eu ganhar dinheiro eu tenho que escutar cada coisa. Porque tem um negócio aí, que esses caras, desculpem o meu latim, estão cagando pra Dino. Estão olhando para aquilo ali, pensando o seguinte, velho, o que me interessa é a grana que eu posso fazer. Perfeito. Esse cara, ele vai entrar aqui, vai ficar um tempo, vai sair e eu vou continuar. E se eu não quiser continuar, eu mando tirar tudo e vocês vão se ferrar inteiros. Tira tudo nas redes sociais. Então, você ficar ouvindo aquilo ali com cara de paisagem, ver um Stalin tupiniquim como é esse sujeito, falando esse bando de merda com esse ar arrogante, nojento, deplorável, como se mandasse em tudo, e dizer, não, vai, chora, fala as coisas, fala. Porque o escritório lá nos Estados Unidos, a gente está tomando decisões pensando... Aguenta mais 3 anos aí, daqui a pouco é outro Zé Bosta como esse. Os caras lidam com isso o dia inteiro. Agora, é deprimente que esse seja o nível dos líderes da política nacional. Essas são as pessoas que representam as instituições. Eu entendo que... E desculpa, cara, que seja dito, eu preciso dizer isso. Vai lá. Isso é uma coisa que representa muito bem a mentalidade média de um brasileiro que adora ser gado de político. Certo. Esses caras não vieram de Marte, isso tem que ficar claro. Era governador. Eles não baixaram de Saturno numa nave e Sim. disseram assim, vamos governar o Brasil. Nós temos um país, cara, que agora, pesquisa de antes de ontem, de novo, estamos entre os últimos colocados do mundo em capacidade de ler e compreender um texto desde o primário. Analfabeto. Então, cara, se você não se melhora enquanto indivíduo, você vai ser governado por essas merdas uma vida toda. Sim. Então, é a representação de um povo. Se você gosta de mentirosos, você vai ser governado por mentirosos. Você gosta de populistas, intervencionistas, é isso que você vai ter. Então não é assim, a classe política, o mundo inteiro está errado, mas nós somos um povo maravilhoso. Não, nós somos um povo chinfrim também, que aceita esse tipo de coisa aí e acha normal. Vai lá na página desse sujeito, como eu já fui, para fazer críticas não muito cristãs, e ver os comentários que tem lá, aplaudindo, é isso mesmo. É como se o cara dissesse assim, não, é isso mesmo, coloca o freio de cavalo em mim, me toca pro curral, eu gosto, é assim que deve ser. Cara, desculpa, se você está desarranjado internamente, não queira resolver o mundo lá fora. É um problema de desordem interna. Ou então é uma ilusão de que você faz parte dessa ditadura opressiva. Essa é a minha opinião sendo legitimada por um governo que vai solapar a opinião contrária à minha também. É uma megalomania do cara, do Zé Mané da esquina que se acha representado por um ditador. Eu acho esse ponto que o Adriles trouxe maravilhoso, até ia provocá-lo nesse sentido. Quer dizer, existe aí uma expressão de autoritarismo das pessoas que apoiam esse discurso, porque elas acham que elas vão ter o controle. Só que, ô seu idiota, você não vai ter o controle de nada. Quem tem o controle é quem tá lá. E esse cara ele vai fazer de tudo para tirar
o poder popular. Ele vai fingir que existe uma embalagem de poder popular na mão das pessoas. Mas o que ele quer é mais controle. Eu também acho, na linha do que o professor Denis falou, que Big Tech, né, as Big Techs, elas já censuram e já tiram as plataformas e os canais conservadores do ar. E daí entra aqui, Adriles, você vê um Dino empoderado aí. E ele está se retroalimentando do discurso do judiciário. Isso aí. A questão que fica você entende que isso contribui para uma mobilização da direita contra os desmandos arbitrários que estão vindo de todos os lados, imprensa, executivo, legislativo e judiciário? Deveria. Deveria se a direita brasileira não se restringisse a orar a Deus e a chorar. Se houvesse um objetivo claro, porque a gente tem um triunvirato do mal, uma diaboliquíssima trindade do mal. A gente tem um judiciário autocrata, a gente tem um executivo candidato a autocrata, como expressou no Flávio Dino, e a gente tem uma imprensa leniente em relação a esse autoritarismo todo. Se a gente não tem uma oposição sistemática que tem um discurso objetivo, a gente vai naufragar. Se você pega, por exemplo, fazer uma semiótica de 2 elementos do discurso do Flávio Dino, desse discurso ameaçador às Big Techs, você tem 2 coisas assim. Vocês viram o que aconteceu durante as eleições. Ele faz de maneira clara em tom de ameaça. O que aconteceu durante as eleições? Houve manipulação de dados, houve parcialidade do TSE, houve perfis retirados, houve a Big Tech sendo suspensa, como o Telegram. Ou seja, vocês podem sumir. Isso revela o quê? A megalomania de alguém que está escorado nesse triunvirato do mal, imprensa, judiciário, executivo e, por sua vez, um legislativo acovardado, que se acha na megalomania de poder. Eu vou censurar você, Facebook. Eu vou apagar você, Instagram. Eu vou destruir você, Twitter. Google, se você não obedecer, você vai sumir. Ou seja, eles querem deslegitimar toda a internet que deu voz ao cidadão comum. Porque o cidadão comum só presta para eles se tiver opinião que se coaduna à opinião do governo. Ou seja, você tem uma ocasião propícia, uma circunstância propícia que é tão insana de covardia, de leniência, inclusive da própria direita que não se articula em discurso e que só faz chorar e orar, que permite que um sujeito desse exponha o monstro stalinista que ele é, ameaçando todas as Big Techs do mundo de se adequarem ao que ele chama de projeto de poder. O outro elemento semiótico que eu gostaria de analisar, ele fala o seguinte, sutilmente, vocês não podem se coadunar ao assassinato em massa de crianças. Ou seja, aí é uma coisa subreptícia e capciosa que ele faz. Ele compara, como Alexandre de Moraes, quando diz que a extrema-direita se apossou das redes sociais para cometerem crimes como nazismo, assassinato em massa de crianças crimes contra o Estado Democrático de Direito. Ele compara assassino de crianças, nazistas, a quê? A nós. A nós que eles chamam de extrema-direita. A nós que estão fazendo críticas legítimas ao Estado ditatorial que está se formando no Brasil, que eles chamam de atentatórios contra o legítimo Estado Democrático de Direito. Ou seja, tem cálculo nessa ditadura. Tem cálculo, tem megalomania e tem cálculo contando com o quê? Com a covardia, a omissão e o discurso frouxo de uma direita que está estabelecendo no Brasil. Eu quero passar a bola para Geisiane. Geisiane, a dinocracia é um buffet repleto de liberdades que serão devoradas pelo próprio Dino. Pelo Dino. Você gostou da alusão que eu fiz à comida? Adorei, foi perfeito. É um buffet de liberdades que ele vai devorando uma a uma. Ele vai te chamar de Isso reflete até o status corporal dele. Ó, eu fui educado agora. O Dino, você sabe que ele tá armazenando aquele tanto de gordura, porque comunista que ele sabe que em regimes comunistas nós passamos fome. E esperto que ele já tá guardando ali a reserva de gordura dele. Exato. Claro que é isso, você acha que não é? Ele tá guardando. Nós que somos bobos que estamos indo pra academia, como nós malhamos hoje de manhã. Mas a aristocracia do poder. Mas vamos lá pro Dino. Cara, é completamente assim, eu não consigo, de verdade, assim, eu venho todos os dias fazer esse programa e a gente acaba se tornando repetitivo porque a gente perde, assim, o arcabouço, a gente perde o arsenal de palavras para mensurar o tamanho do absurdo que é o que está acontecendo no nosso país. Veja, a gente tem um ministro da Justiça dizendo que, assim,
a liberdade como um valor absoluto vai acabar. Mas em que momento a liberdade esteve como um valor absoluto, sendo que dentro das próprias Big Techs há um processo de censura? Quantas contas não são derrubadas? Cara, pelo amor de Deus, ano passado o Nicolas não tinha acesso ao Twitter e ao Instagram por uma canetada. Se você é um influenciador, você não precisa nem ser influenciador, basta você ser um professor de uma determinada disciplina, que o cara já começa a te censurar ali dentro se você passar determinados conteúdos. Então, de onde que ele tirou essa ideia de que ali já existe algum tipo de liberdade? Não existe. Existe uma clara perseguição a determinadas ideias. Quais são essas ideias? As ideias que se opõem aos regressistas. Toda e qualquer ideia que esteja no oposto do regressismo, aí são censuradas automaticamente dentro da própria Big Tech. Faça o teste e entre na conta oficial do Instagram. Só faça isso, digite aí agora, Instagram, entra lá na conta oficial deles e veja o tipo de conteúdo que tem dentro da conta oficial do Instagram. Então o primeiro ponto é esse, não existe liberdade dentro das Big Techs. O que a gente vê, na verdade, é que o Estado brasileiro, ele está inaugurando um processo ditatorial tão bizarro e tão soberbo que ele quer bater de frente com uma outra ditadura que já é a ditadura das Big Techs. Ele já quer bater ali de frente, é um duelo de titãs, como eu sempre digo aqui. E isso na figura de um ministro que, para alguns políticos, para alguns parlamentares que estão dentro do nosso Congresso, para algumas vozes importantes da comunicação da direita, esse cara não é truculento, esse cara é simpático, esse cara é ok. Ora, onde está a simpatia dele? Ele é truculento, ele nos acusa de coisa que não fizemos. O crime, na verdade, como eu sempre coloco aqui, é quando o Flávio Dino imputa a um grupo de pessoas que somos apoiadores de assassinos de crianças. É aí que está o crime. Quando eu reajo, ainda que a minha reação seja um pouco mais truculenta, um pouco mais incisiva, não é um crime. Ora, o Flávio Dino feriu o meu direito. Eu tenho, então, a legitimidade de me defender, ainda que para isso eu tenha que levantar um pouco o tom do discurso, ainda que para isso eu tenha que ter ações mais incisivas. O crime quem está cometendo é o Estado brasileiro contra a população. E aí, por que que ele comete? Como muito bem colocou o Denis aqui, porque as pessoas são sim, as pessoas elas terceirizam demais a responsabilidade. Então elas ficam esperando sempre um salvador. Ou as pessoas as autoridades estão exato. Mas Deus, espera para Deus. Mas por quê? Porque essas autoridades fazem parte da nossa população. Então eles ficam terceirizando. Vamos confiar em Deus. Eu como católica acho válido. Deixa eu só falar isso, senão os católicos vão matar depois. Acho válido a confiança em Deus, óbvio. Mas ali ele não está para ter um discurso de confiança. O cara que foi colocado naquele cargo tem que ter uma ação. Rezar é normal, pode rezar, é bom, é Sim, chorar também nos bastidores, não na frente do seu inimigo, cara. Não na live, cara. Não chora na live, meu irmão. Pelo amor de Deus. E falando em salvação da pátria e bala de prata, Matheus, coloca um post aqui que me deixou muito, muito estarrecido com essa situação. Nossa, isso daí... Calma, Marcos Duval, tá? Já escutaram bala de prata? Interrogação. Abaixo está um pendrive com muitas imagens bombásticas feitas por drones e também documentos que juntos serão suficientes para a queda do ministro Flávio Dino e do presidente Lula. Já estou indo direto para guardá-lo no cofre, hashtag senador Marcos Duval. Então aí, aqui, assim, só conclamar vocês, é fundamental que a audiência entenda que não existe bala de prata. Isso é ridículo. Só tem uma coisa que pode mobilizar os senadores. Marcos Duval, pega esse pendrive. Cuidado. Olha lá. Cuidado, Marcos. Não. Você vai falar. Pega esse pendrive. Diz que vai mostrar na CPI. E você pode fazer o que você quiser com ele. Mas vai falar com o Marcel Van Hatten. Você precisa de uma força lá na Câmara Federal. Você precisa de uma clareza de estratégia e de visão. Você sozinho não vai conseguir nada. Se tiver que pedir desculpa para alguém pelo que você estava falando no começo de janeiro, que você estava confuso pra caramba, e pede. Tá na hora de virar bloco. Você sozinho não tem bala de prata nenhuma, cara. Nenhum cara que fica sozinho no Congresso tem bala de prata pra nada. Congresso é grupo. É dinâmica de grupo. Se você ficar achando isso e você induz as pessoas a erro, fazendo essa... Desculpa, isso é uma babaquice. É uma palhaçada.
Isso é tosco. Agora vai. Parece uns 72 horas. Agora vai, 72 horas. 24 horas, tá a mesma Que coisa. papo de delinquente. É o Para Eduardo com isso. Bolsonaro indo assistir a programa Copa de com o João pendrivezinho. Kleber. Daqui a pouco, pera, daqui a pouco vai. Não tem bala de prata. Deus. E eu vou inverter a prioridade. Não tem nada. Esquece Dino e Lula agora. Agora é Alexandre. Pô, tá mais claro que a luz do dia isso. O autoritarismo estatal tá vindo única e exclusivamente do judiciário. Os caras estão levando porrada. No executivo eles estão tentando. Mas onde está acontecendo de fato é no judiciário. Acho que só queria rodar uma última discussão aí, um tweetzinho sobre isso, ou a gente já falou? Não, eu só quero falar a respeito disso daí, eu preciso colocar pra fora, de que parece o Eduardo Bolsonaro indo lá assistir a Copa do Mundo e falando que ia levar pendrive porque ali estava... Deve ser o mesmo. Vai de mão em mão. E aí, ali estavam as maiores lideranças do planeta e tem um pendrive aqui. Cara, pelo amor de Deus, isso é ridículo. Você entende o grau de retardo mental? E as pessoas acreditam. As pessoas compram. Não, vamos fazer um negócio Aí, sério. são as 72 horas, não, calma. Mas de onde que vem isso? Vem aí, mais uma vez, da frouxidão. Bolsonaro perde as eleições, não fala nada e o pessoal começa, vamos aguardar 72 horas. Exatamente. Daqui a pouco vai acontecer alguma coisa. Então veja, pois é hora também da gente perceber que existem pessoas dentro da nossa direita que estavam dizendo que estavam lutando pela liberdade, mas que também tem uma parcela de culpa pelo cenário que se forma agora. E as pessoas não conseguem entender isso. Você não pode nunca... Elas fazem dos políticos seus verdadeiros ídolos. Você não pode nunca fazer nenhum tipo de crítica a isso. É completamente ridículo. Cara, a esquerda olha isso daí, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Lula, seja lá quem for, eles olham isso e dão risada. Se a gente dá risada e acha ridículo, imaginem eles. É bizarro. É de um amadorismo, é de uma patetice. A direita não sabe fazer política, cara. Isso é ridículo. Se você tem uma informação que é danosa para a República, que implica ministro de Estado, que implica presidente, de corrupção, de malversação do dinheiro público ou de alguma coisa que afronte o Estado democrático de direito, e você não mostra, você está prevaricando. Entendeu? Você vai fazer, é uma expectativa do ato. O que é? Um programa de João Kleber? Pera, daqui a pouco eu apresento. Não. Você tem obrigação formal, ética e moral de apresentar aquilo de imediato. Entendeu? Você fica brincando com a expectativa das pessoas que estão sendo amordaçadas, estão sendo censuradas, estão sendo presas e perseguidas para fazer uma mise-en-scène televisiva sensacionalista. É esse o nível dos nossos representantes? Pelo amor de Deus. Acho que foi. Foi. Tchau, Marcos Duval. Vai lá no gabinete do Marcel. Não, vai no gabinete do Marcel. Tem que ter clareza, cara. O Marcel posta todo dia. Se você quer usar o Instagram... Isso é sensacionalista. Se você quer ser... Ele ontem, mas então, ele falou alguma coisa do pendrive? Ele falou que vai apresentar durante a CPI. Gente, que é o momento mas o meu ponto é... a oportunidade o Instagram, de oportunidade o Instagram, ele é rotativo. A audiência lá do Instagram é rotativa. Então, o algoritmo manda os seus posts de maneira seletiva para uma parte dos seus seguidores. Então não é todo mundo que vai ver lá no comecinho para curtir, para compartilhar. Mas é midiático. Então, mas o meu ponto é, se a direita não usar as redes sociais, que são o único canal de comunicação dessa turma, para conseguir mobilizar as ruas em favor de uma pauta como o impedimento do Alexandre, e ficar disperso... então o deputado de direita vai falar um dia de arcabouço fiscal. Cara, tudo isso que está debaixo da pauta do impedimento do Alexandre é secundário. É secundário. Tudo isso vai para os... Tudo isso esquece. Não vai ter mais nenhuma outra discussão se a liberdade de expressão acabar. E ela está para acabar no Brasil. Né? Já está todo mundo com medo, se borrando todo, sabe? Tem que ter um cara altivo que vai chamar a galera para fazer o que tem que ser feito, que é mobilizar e pedir que o Senado se arrogue no papel de verdade, papel republicano. Eu não sei cadê o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, senador por Minas Gerais. Eu votei nele contra vergonha, hein? Terra que, né, da minha também. Que historicamente defendeu a liberdade. E tudo que o Rodrigo Pacheco fez desde que assumiu essa presidência foi engordar
então estava passando de hora de parar de comer cookie e começar a trabalhar seriamente. Hoje o cara... Ele trabalha a favor do governo para ter uma vaguinha no STF. Porque eu vou dizer uma coisa. O trabalho dele é para puxar saco de governo. Em Minas Gerais ele não ganha para síndico de prédio. Nada, Síndico de prédio ele não consegue. Poderia reverter a situação colocando em pauta. Quantos pedidos que tem de impeachment desses ministros lá? Deve ter uns 900. Eu vou ser sincero. Mas também o Senado vai e vota nele de novo, aí fica difícil. Tinha que empichar ali mais da metade. Fácil. Tchau, Barroso. Tchau, Carmen Lúcia. Não, o Marco Antônio quer impeachment. Carmen Ele Lúcia. quer fazer coletivo Denis, o negócio. a Carmen Lúcia... Um de cada vez, Marco Antônio. Não, eu concordo. Tudo bem, mas é um de cada vez. Sim, um de cada vez. Então vamos pegar o mais autoritário no começo. Alexandre de Moraes. Mas é bom lembrar que segundo não é só lugar, ele, Barroso. Terceiro lugar, Carmen Cara, Lúcia. mas se fizer as pessoas coloca no seu lugar. É simbólico. Se você então tirando não pode fazer isso. Não pode ser autoritário. Exato. O que falta? Alguém com a coragem do Alexandre de dizer Moraes que ele tá falar, sozinho, então vamos. não. Porque o Alexandre de Moraes silêncio conta com medo. anuante dos outros. Exato, ele conta com na medo. cassação do Deltan Dallagnol agora, quem que tava lá? Carmen Lúcia, do STF, e quem mais? Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro. Ou seja, a corporação fideologista ali do STF é fortíssima, muito mais do que vocês imaginam. Eu ainda acho que tinha que ter impedimento, tinha que ser criado um crime de responsabilidade que é impedimento por conexão. Então todos os juízes que votam junto com o relator em uma postura ativista ou transgressora da lei e da Constituição, cai. Plá, cai todo mundo. Teve tapinha no rostinho do Lula, então, assim, tem que cair. Duas pautas concomitantes. A gente esteve aqui com o Príncipe, né, com o Luiz Felipe de Orleans Bragança, deputado, e a gente falou para ele, cara, não é uma pauta dissonante o impedimento do Alexandre de Moraes com a reforma do Judiciário. Ela é até consoante. Uma coisa até leva a outra. Cara, todo mundo tem o seu grau de vaidade. Todos nós temos um certo elemento de vaidade na vida, uns mais, outros menos. Essa coisa de ministro do STF ficar dando entrevista, tweetando e conversando, querendo ser famoso, celebridade, isso é péssimo para a instituição. Esses caras tinham que se manifestar pelos autos. Ali, qual que é a sua posição? Está nos autos, está registrado. Não tem que dar entrevista no Roda Viva, não tem que participar de podcast, não tem que tweetar. Os caras... quer dizer, Twitter para ministro é a coisa mais é muito bizarro, cara. É muito bizarro ficar dando opinião sobre política nacional em rede social. Isso não é papel de ministro do STF. Então, por isso que virou a casa da mãe Joana lá. Casa da mãe Joana. É o que é, né? Porque assim, desculpa, você toma uma decisão aqui séria, não sei o quê, tem todo um histórico, todo um precedente, aí acorda numa segunda-feira, vamos rever aquilo? Vamos votar contrariamente àquilo que a gente votou há 2, 3 anos? Quando dorme com a amante, dá um voto bom. Quando dorme com a mulher, dá um voto ruim. É a circunstância que favorece a megalomonia. mentindo. Ninguém contesta, ninguém contraria, todo mundo anula e o cara acha que você tem uma causa na justiça, aí você pergunta pro seu advogado, fala, como é que as coisas vão acontecer? O advogado vai chegar e vai dizer assim, depende. Não sei. Depende do juiz. Você não tem jurisprudência mais no país. Depende da vara em que vai cair. Você não tem uma base. Mas como? Não tem um direito então é base isso? elementar. Depende do bom humor do juiz, do ministro? Tá de brincadeira. Depende da vaidade do juiz. E fica a sua cara ou não.